Olá, turma da terceira série, tudo bem? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de História. Então vamos lá. Só para a gente recapitular um pouquinho, na aula anterior nós paramos, né? Quando Napoleão Bonaparte foi exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Né? Finzinho ali do período do Império, né? Hoje nós vamos falar sobre o governo de 100 dias de Napoleão. Então vamos lá, vamos entender como foi isso, tá? Governo dos 100 dias. Em março de 1815, Napoleão Bonaparte conseguiu fugir da ilha de Elba e regressou à França, prometendo reformas democráticas. O rei Luís XVIII era impopular e as tropas enviadas para prender Napoleão acabaram unindo-se a ele. Recebido em Paris como herói e sob os gritos de "Viva o Imperador", Napoleão instalou-se no poder, obrigando assim a família real a fugir, né? Porém, sua permanência, pessoal, à frente do governo francês durou muito pouco, apenas 100 dias. Por quê? Vamos entender? Vamos lá. A coligação militar internacional rapidamente se reorganizou e marchou contra a França. Napoleão e suas tropas foram definitivamente derrotados na Batalha de Waterloo, que ocorreu em 18 de junho de 1815. Presos pelos ingleses, né? Napoleão foi novamente exilado, porém na ilha de Santa Helena, no sul do Oceano Atlântico, onde permaneceu até a sua morte. No mesmo ano, Luís XVIII foi reconduzido ao trono francês. Bom, além da derrota militar, né, nós vamos entender um pouquinho o que fala o historiador Carlos Guilherme, né? Mota. Ele aponta outros elementos para compreender o fim do governo napoleônico, tá, pessoal? Vamos entender aqui a visão desse historiador. As razões internas do esvaziamento da sustentação de Napoleão ligam-se basicamente ao fato de que o regime imperial, né, uma ditadura, na verdade, cria suas próprias oposições. Católicos, liberais, realistas e republicanos começam a ver em Napoleão a negação de seus projetos e aspirações. É verdade, né? Porque no final ele acaba se tornando um ditador, né? E aí o que acontece? Fora da França, ele é um continuador, né? Ele dá continuidade ao que? A Revolução Francesa. Mas dentro é um déspota, né? Nem sempre esclarecido, segundo a visão desse historiador. Bom, além disso, o regime fortemente militarista negava na prática as eventuais reformas propostas ou aceitas pelo Estado, tá? Então, pessoal, foi um breve governo, né, que não terminou bem, mas o povo já estava cansado, né, da ditadura, né, que na verdade era uma ditadura, a ditadura de Napoleão Bonaparte. Bom, e aí como é que a Europa se reorganiza após a morte de Napoleão? Congresso de Viena, prestem atenção que isso é super importante, pessoal, cai sempre em provas, tá? Enem, vestibular, então vamos lá. Congresso de Viena. As conquistas napoleônicas haviam modificado a divisão política de quase toda a Europa ocidental e central, né? Como já sabemos. Com as primeiras derrotas militares de Napoleão, os dirigentes dos países vencedores organizaram um Congresso de Viena, cujo objetivo básico era restabelecer a antiga divisão política, né, do continente europeu. Tá? Então vamos entender como foi esse congresso. O governo francês teve de submeter uma série de imposições, entre elas, né, de se submeter, né? Entre elas o pagamento de uma indenização de 700 milhões de francos aos países vencedores, em razão dos prejuízos causados pela guerra. Tá? Os principais países que participaram do Congresso foram a Áustria, representada pelo príncipe Metternich, um dos mais importantes líderes do Congresso, a Inglaterra, representada por Casterhag, a Rússia, representada pelo czar Alexandre I, a Prússia, representada por Hardenberg e por Humboldt, e a própria França, representada por Talleyrand. Tá? Entre as principais diretrizes aprovadas pelo Congresso de Viena, destacamos a restauração, a legitimidade e a solidariedade. Tá? Vamos entender a questão da restauração. Retorno à situação política europeia de 1792, com o objetivo de restabelecer os domínios territoriais dos governos europeus,
antes da Revolução Francesa. Olha isso, gente, é uma grande reforma, né? Legitimidade, devolução do governo de cada país aos herdeiros das antigas monarquias absolutistas. Na França, por exemplo, Luís XVIII, da dinastia dos Bourbon, deveria reassumir o trono. Tá? Solidariedade, formação de uma aliança política entre as monarquias europeias tradicionais. Né? A questão, pessoal, do fortalecimento das monarquias, tá? A união das monarquias. Tá? Então foi feita essa aliança, uma formação de uma aliança política entre as monarquias europeias, né? Com o objetivo de quê? De reprimir a onda liberal e democrática, né? Que foi deflagrada pela Revolução Francesa e ampliada pelas conquistas, né, de Napoleão, pelas conquistas napoleônicas, tá? Então prestem atenção que essa questão do Congresso de Viena, ela é extremamente importante, tá? E ela tá muito, tá? É um fator, assim, certo de cair, tá? Então, só resumindo aqui, fixando bem, vamos rever, vamos fixar e vamos resumir essa questão do Congresso de Viena. Foi de 1814 a 1815, né? Foi a reunião de várias potências europeias após a queda de Napoleão. Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Áustria, que tinham como objetivo reorganizar o mapa geopolítico da Europa, devolver os territórios e a supremacia política daqueles que sofreram com o projeto expansionista napoleônico, certo? Neste congresso foi criado o que, pessoal? A Santa Aliança. Prestem atenção. O Congresso de Viena determinou o restabelecimento da antiga divisão política da Europa, que tinha sido modificada no período de Napoleão, a obrigação da França de indenizar os demais países, né? A devolução do governo de cada país aos herdeiros das antigas monarquias, como eu já falei, a formação de uma aliança política para reprimir a onda liberal e democrática. Correto? Bom, e o que foi a Santa Aliança, pessoal? Vamos entender? O czar russo Alexandre I sugeriu que a criação da Santa Aliança, que autorizava a intervenção em qualquer lugar em que ocorresse movimento fundamentado no quê? No liberalismo econômico. Então, os monarquistas estavam temerosos com essa onda liberal, tá? A Inglaterra não assinou o tratado porque apoiava os movimentos de independência na América Latina. Por quê, pessoal? Porque os ingleses desejavam exportar seus produtos industrializados para os países latino-americanos, certo? Santa Aliança foi um acordo político entre as grandes potências monarquistas da Europa, tá? Só para resumir aqui. Império Russo, Império Austríaco e Reino da Prússia. Este acordo foi assinado em Paris em 1815 pelo czar Alexandre I da Rússia. De acordo com a Santa Aliança, todos os reinos que fizessem parte do acordo e que tivessem sua soberania ameaçada, né, teriam ajuda mútua, né, uma ajuda militar. Bom, então, eles tomaram todas essas providências, né? Por quê? Porque estava havendo uma onda liberal na Europa, tá? Que nós vamos estudar mais adiante. Bom, pessoal, de posse de todas essas informações, eu peço a vocês o seguinte. Faça um resumo do que foi o Congresso de Viena, tá, pessoal? De preferência com as próprias palavras, tá? Se quiserem pesquisar, tudo bem, não tem problema, tá bom? Visto que é um assunto mais profundo. Mas tentem sintetizar, tentem resumir com as próprias palavras, tá? Máximo 15 linhas, não precisa se estender muito, tá? Sejam objetivos, ok? E com relação aos exercícios diversos, eu peço a vocês o seguinte, tá? Exercício diversos número 9, página 33. Questões 10 e 11, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos tudo de muito bom, um forte abraço. Qualquer dúvida estarei à disposição e até a próxima aula, ok?